A Bíblia fala da mulher vestida de escarlate. Graça para a obediência. Graça para a obediência. O que tem a ver a graça com obediência? Graça para obediência quer dizer, na expressão divina, o amor de Deus concedido para que nós possamos obedecer. As pessoas pensam que o amor de Deus é para nos salvar. Nos salvar do que, eu pergunto? Nos salvar para quê? Afinal de contas, os mortos serão salvos do quê? A questão toda se resume no seguinte: Deus criou esse mundo perfeito, as pessoas semelhantes a eles em seu caráter. Todos viviam em harmonia até que Satanás desvirtuou tudo e passou então a fazer com que o homem copiasse as atitudes do diabo. Passamos a ser de imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, passamos a ser um pouco da imagem do diabo. E aos poucos, esse pouco foi crescendo e virando muito. Então foi necessária a intervenção divina para que nós trouxesse a recuperação, a reestruturação, a regeneração, essa é a palavra correta, do nosso ser, para que nós pudéssemos novamente ser feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que isso acontece? Dize-me com quem tu andas e te direi quem és, disse Jesus. Então, se nós andamos com Deus, parecemos com Deus, mas se andamos ouvindo a serpente, o diabo está à espreita e você fica parecido. Cada vez que nós nos dobramos a um desejo voluptuoso, a uma coisa que Satanás põe diante de nós como um pecado para desobedecer a Deus, porque a lei de Deus é ama teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Se nós adulteramos isso, atrapalhamos o plano de Deus de nos fazer a sua imagem e semelhança novamente. Então Cristo veio, sim, para nos dar salvação, para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado. Ou quem quer ir para o céu e continuar pecando, quem sabe aquele pecadinho escolhido, um pecado acariciado, aquele que você mais gosta, quem sabe a gente leva isso para o céu, não é? Aí teremos ali a semente do mal novamente. A árvore do conhecimento do mal vai ser transplantada nesta semente que essa pessoa pretende carregar para os céus. Mas Jesus, na sua graça, nos dá poder para a obediência da sua lei. Não somos salvos pela lei, mas a graça é que vem nos suster. Veja que impressionante as palavras da lição. A mulher vestida de escarlate e púrpura, registrada em Apocalipse, montada sobre a besta escarlate, a mulher, então vestida de escarlate e púrpura, é a igreja desvirtuada, porque a Bíblia sempre fala da mulher virtuosa, da mulher pura, a vestida de branco, que é a igreja que não se afasta dos mandamentos de Deus. Mas quando a Bíblia fala da mulher vestida de escarlate e púrpura, está falando da prostituta que leva os homens a atos de prostituição. Não estou falando aqui da prostituição literal, mas a prostituição da lei de Deus, a vontade de Deus, é afastar-se de Deus. Prostituir também quer dizer adulterar, também quer dizer tornar impuro. E quando Deus diz o que é puro nos seus mandamentos, em suas ordens, na palavra dele, Satanás tem a melhor intenção de todas para levar você para o inferno, desvirtuando estas palavras e nos fazendo tropeçar, adulterando a própria palavra de Deus, fazemos como o diabo, que adultera a palavra de Deus. Passou então essa mulher, a taça passou de mão em mão a sua taça de vinho. O que é o vinho? O vinho é aquilo que tira a percepção do homem, é aquilo que embriaga. Então a mulher vestida de púrpura são as falsas igrejas embriagando as pessoas para que elas não percebam a verdadeira mensagem da Bíblia. Elas se apegam a tradições, se apegam a falsos pastores, falsos mestres, falsos cristos que Jesus advertiu que isso iria acontecer. E aí estão à mercê do diabo como imitadores dele, desvirtuando as criaturas de Deus, ficando fracassada a obra de Deus de restauração daquela pessoa que se deu esse trabalho. Portanto, quem cede à tentação como Eva, vai experimentar o fruto proibido. E então nós vamos ver qual é a consequência disso logo em seguida. Porque ao estabelecer então as falsas doutrinas, nós temos que falar de alguma coisa como o vinho da Babilônia. Então, Ellen White nos diz:
Qual é esse vinho? Qual é esse vinho? Aqui é a resposta: suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo, essa prostituta, tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do quarto mandamento e tem repetido a falsidade de Satanás, proferindo pela primeira vez a Eva no Éden. Qual foi essa mensagem da serpente para Eva? Jesus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas, o que foi que disse o diabo? Imortalidade da alma. Ah, dois enganos. Você será semelhante ao Altíssimo comendo esse fruto e não vai morrer não se preocupa. A alma é imortal. O corpo, depois, pode até morrer, mas a sua alma, essa não morre. Essa é a pregação antibíblica, porque Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. E Satanás disse o quê? Certamente não morrerás. Gênesis capítulo 2. Então nós precisamos entender qual a mensagem da prostituta e qual a mensagem da igreja verdadeira, aquela que segue a palavra de Deus, que guarda os seus mandamentos, como diz em Apocalipse 14, e tem a fé de Jesus. A fé em Jesus, para ter a fé de Jesus, para ter a graça. Ele nos concede poder para vencer o mal. E vencer o mal quer dizer obediência. Quer então a graça para obedecer. É o poder de Deus para obedecer. Como? Bom, aceitamos pela fé esse poder. Pela fé convivemos com Cristo. Lemos a sua palavra, imitamos os seus atos e ficamos tão poderosos que podemos banir da nossa vida, um após outro, os pecados, transgressões da lei. Porque o que é mesmo pecado? Pecado quebra da lei. Pecado é quebra da lei. Se Deus manda guardar um dia e a pessoa guarda outro, em vez do sábado, domingo, porque as tradições assim ensinaram, elas violam as tradições e a própria palavra de Deus, porque ele disse em Êxodo capítulo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso ecoou por toda a Bíblia, para a existência de todos os apóstolos, mesmo no Apocalipse, revelando que nos céus nós ainda estaremos adorando ao Senhor no dia do sábado. Jesus também descansou no dia do sábado, Paulo descansou no dia do sábado, depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo, Maria descansou. As mulheres santas que vieram para fazer o embalsamamento de Jesus, encontraram-no vivo, mas antes de encontrar Jesus no domingo, elas descansaram no sábado, compraram os apetrechos na sexta-feira, os preparos, e só foram ao túmulo no sábado, como está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, vamos adiante, porque essa questão da imortalidade da alma está bem registrada no livro Maranata, Vem Senhor, o nome de edição matinal de 1977, escrita pela própria Ellen White. Os ensinos errôneos têm enganado milhões de pessoas em milhões de igrejas que estão prostituindo, não só igrejas cristãs, mas também as igrejas que pregam a espiritualidade, outras filosofias religiosas pregam a imortalidade da alma. Você não morre, você vai para um estado melhor, você vai ver a luz no final do túnel, você isso, você aquilo, mas Jesus disse, a alma que pecar, esta morrerá. E Salomão diz que os mortos, em Provérbios de Salomão e também em Eclesiastes, os mortos não sabem coisa alguma, não tem mais paixões, não tem amor e nem ódio, não tem consciência, eles estão mortos, dormindo no pó da terra, aguardando o dia em que se levantará pelo chamado de Deus, ou para a justiça, ou para a justiça da salvação. A justiça para o castigo, ou a justiça para a salvação. Pois bem, vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 18, versos 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo, saia dela, povo meu, para que você não seja cúmplice em seus pecados, para que os flagelos não caiam sobre você. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da sua injustiça, a qual praticou. Mas do que mesmo nós estávamos falando? Da mulher vestida de púrpura, a prostituta que desvirtuou as palavras de Deus, embriagou os homens para que eles não buscassem a luz da Escritura, a luz do Espírito Santo, para compreender e atender. Vê e entende, a palavra de Deus diz.
E eu repito, hashtag Venha Entende, é um programa para você ver, curtir, compartilhar, seguir e, acima de tudo, ver e entender a palavra de Deus tal qual está escrita, com a verdadeira intenção de Deus de trazer para nós a regeneração à sua imagem e semelhança. Bom, nós vemos então que muitos do povo de Deus estão em religiões que rebaixam a mensagem, atrofiam a mensagem, passam apenas uma pequena lamparina daquela grande luz da justiça de Deus, da grande luz da verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que a Bíblia é retratada por Davi. Bom, nós vamos ver então, aqui Apocalipse 18, verso 4, fala que nós devemos sair da confusão, sai dela, sai da confusão do vinho da Babilônia, da prostituição das ideias, da verdade bíblica, daquela que se afasta do que está escrito, do que assim diz o Senhor, para seguir, quem sabe, o seu líder religioso, quando ele diz que isso não é bem assim. Está escrito, mas quem sabe, isso não é bem assim. Você não precisa guardar os mandamentos porque você está salvo pela graça. Mas se você não transformar o seu caráter, a imagem e semelhança de Deus, vai subir para o céu com os traços e semelhanças do diabo. E teremos diabos nos céus. Isso Deus não vai permitir. Nós precisamos recuperar a imagem de Deus e semelhança num crescente, até que o céu desça até nós e nos leve. Uns, como ladrão na cruz, vão ser regenerados num instante, conhecendo Jesus e alterando seus desejos do coração. Outros vão ter tempo de testemunhar ao mundo, mostrar o fruto do bom cristão, como ele frutifica, e as pessoas, como diz o apóstolo Pedro, louvam ao Senhor pelas suas boas obras. Enquanto outros estão sofrendo as angústias dos assaltantes, dos ladrões, dos malfeitores, dos mentirosos, dos adúlteros, roubadores, de todo tipo de transgressores da lei de Deus, que não podem ir para os céus, porque amam essas coisas, e como lá no céu não tem morte, não poderão matar. E aqueles assassinos não podem ir para os céus, porque lá não haverá seu principal afã, matar. Os mentirosos, assim, os adultos também, como tais quando, e assim por diante, cada mandamento, uma preciosidade no seu gene está sendo colocada. Aquele gene que Jesus Cristo desenhou naquele barro no Éden, é redesenhado pela cópia que fazemos de Jesus das boas ações. Enquanto que a degeneração, a maculação da nossa genética nos conduz à atrofia, à disfunção, à doença e mesmo a mutilações do corpo e da imagem, somos apenas uma breve sombra de Jesus. Mas precisamos viver na luz dele para que essa sombra cresça e aumente. Porque a sombra é muito bem distinguida quanto maior a luz. Se nós vivemos ainda nas sombras, a luz vai trazer o nosso fundamento. Bem, pecado então, o que é mesmo? Pecado é transgressão da lei, não é isso? Vamos falar junto? O que é pecado? Transgressão da lei. Bom, a única maneira de obedecer, como dissemos, é ter fé e receber a graça, porque por nós mesmos somos muito maus, vícios e pecadores. Já de tempos temos hábitos que são trazidos pela hereditariedade já de nossos pais, avós, bisavós. E então precisamos passar por essa purificação. Isso só é possível não pela nossa vontade, porque o desejo do pecado está na nossa índole, no nosso eu, lá no nosso caráter, lá no nosso íntimo queremos o mal. Mas quando aceitamos Jesus, recebemos a graça, Ele consola com o Espírito Santo de forma tal que Ele nos convence do pecado e do juízo e ao mesmo tempo do seu amor ao mostrar isso na cruz. Assim, aceitamos pela graça, mediante a fé, a salvação que vem de Jesus e a transformação do nosso caráter defectivo. Bom, ao continuarmos, ele nos dá graça e apostolado, ou seja, seguir a Jesus em seus passos, em seus atos. Isso é a maior de todas as graças, porque o homem que não vive segundo a graça de Deus vive conforme a sua própria desgraça. Se você se põe ao alcance da graça de Jesus, não perca o alvo. Estamos a caminho da salvação. Romanos capítulo 1, verso 5, ele nos dá graça e apostolado. Vamos ver o que diz lá em Romanos capítulo 1, verso 5? Romanos 1, capítulo 5.
Por meio dele vivemos e recebemos a graça apostolada, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentis. Eu preciso ler também Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, a pessoa que está semeando dúvidas está contrariando aquilo que o nosso amigo leu agora há pouco, quando ele leu 1 João 3,4. 1 João 3,4 é um paralelo com Romanos 14, 23. Pela fé praticamos as boas obras. E agora nós temos a elucidação, o poder para a fidelidade, para sermos uma testemunha poderosa na mão de Deus. Não se esqueça, ver e entende é para ver, curtir, compartilhar e seguir diariamente a palavra de Deus. Vamos ver a Todo palavra. aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque Então, o pecado é a transgressão da lei. Então não se esqueça, quem pratica o pecado, quem transgride a lei, esse está condenado à morte. Mas você está alcançado pela graça de Jesus, pelo poder de Deus e pelo amor de Deus, e você alimente a sua fé, pratique as boas obras, abandone as más. Oremos. Pai querido, ao colocarmos à sua frente, estamos aprendendo da tua palavra, estamos também te contemplando, e a nossa epigenética vai mudando, a nossa genética vai alterando, nossos atos vão mudando, nossos hábitos vão mudando. Então, Senhor, não deixe a gente olhar para trás como Sara, que olhou para Sodoma, mas faz com que nós estejamos sempre olhando para a verdadeira luz, e assim fiquemos o mais parecido com o Senhor possível, sejamos um motivo para a alegria dos povos e bênção para as nações, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe e muito.